Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de C# para Unity. Na última aula a gente viu como que funciona o comando GoTo, porém na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que devemos evitar ao máximo utilizar esse comando GoTo. Afinal de contas esse comando é um comando um pouco engessado, ele vem aí de linguagens antigas que não utilizavam o conceito aí de orientação a objeto, e aqui em C#, como a gente utiliza a programação orientada a objeto, o GoTo ele acaba sendo um comando aí engessado. Afinal de contas a gente tem recursos melhores para se utilizar do que o comando GoTo, e eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, e não esqueça aí de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E sem mais enrolação, bora começar aqui a nossa aula. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, eu já estou com o meu script aberto. Na verdade eu estou com dois scripts abertos. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho o meu script que a gente fez na última aula, tá? Utilizando o comando GoTo. E no outro lado aqui, no meu lado direito, eu tenho o nosso script que faz a mesma coisa, tá? Do script utilizando o GoTo, porém aqui eu utilizei o nosso laço while. Se você não sabe utilizar o laço while, eu vou deixar um vídeo onde eu explico como que funciona essa estrutura de repetição aqui no card. Dá uma conferida lá porque é muito importante saber isso. Então olha só, a gente vai comparar esses dois scripts e vamos ver que esse recurso utilizando o while, por exemplo, ele é muito melhor do que utilizar o nosso comando GoTo. Então, olha só, eu não vou explicar o nosso script do GoTo, tá? Porque isso aqui foi feito na última aula, então se você não viu, dá uma olhadinha lá. Então eu vou explicar o que eu fiz aqui nesse script. Basicamente esse script, como eu falei, ele faz a mesma coisa que esse, então eu criei uma variável, chamei de número aleatório igualmente aqui, tá? E aqui dentro do nosso void start, olha só, eu fiz o nosso número aleatório receber de forma aleatória aí, né, receber um número randômico. Eu já expliquei esse comando aqui, o que ele faz, tá, na última aula. Então olha só, aqui eu utilizei um while. Dentro desse while, o que ele faz? Enquanto o nosso número aleatório ele for maior ou igual a 5, ele vai ficar aqui dentro desse loop. O que ele vai fazer? Ele vai printar o nosso número escolhido, e aí eu faço com que o número aleatório receba novamente o número randômico, para ele verificar se o número aleatório é maior do que 5, maior ou igual a 5, né? Enquanto esse número for maior ou igual a 5, ele vai ficar dentro desse loop aqui, formado pelo while, tá? Aí, quando isso daqui for falso, o que vai acontecer? Ele vai sair do nosso loop do while, e aí ele vai printar o nosso número aleatório, e aí vai printar aqui, número eleito foi menor do que 5. Obviamente, ele só vai entrar dentro desse while, caso aqui, esse comando aqui, número aleatório, essa linha de código, caso o nosso número aleatório receba um número que seja maior ou igual a 5. Caso ao contrário, ele vai direto para essa linha de código, ele vai saltar o nosso while, né? Ele não vai atender aqui a nossa condição, então ele vai saltar o while e vai direto para executando esses dois comandos aqui, essas duas linhas de código, e aí vai finalizar o nosso código, porque a gente não tem nada a mais além disso. Então olha só, se você comparar os dois códigos lado a lado, a primeira coisa que a gente percebe é que esse nosso código já utiliza menos linhas de códigos do que esse nosso outro script. Então isso já é uma vantagem aí em utilizar o nosso while. Sem falar que, se você olhar atentamente, você percebe, é fácil perceber que esse código ele é muito mais legível do que esse código daqui, tá? Você consegue compreender rapidamente o que está acontecendo aqui, muito mais fácil do que o que está acontecendo aqui. Então, nisso daí a gente já percebe que a utilização do nosso while ele é muito melhor do que utilizar o nosso GoTo. Outra coisa que pode acontecer e que faz com que o uso do GoTo não seja muito bom, seja considerada uma má prática de programação, é que o nosso GoTo ele quebra a sequência do nosso código. Eu já falei isso na última aula. Isso pode gerar um erro, porque olha só, os nossos scripts aqui, ele possui um roteiro, digamos assim, ele possui uma sequência. E quando a gente utiliza o GoTo, o que ele faz? Ele redireciona a execução do nosso código para um ponto específico aqui do nosso script, por exemplo, o ponto inicial. Então ele está quebrando a sequência aí do nosso código, né? E isso pode gerar vários erros, como por exemplo, ele pode saltar um trecho específico aí do seu script, e aí ele não vai executar aquele trecho
Isso aí pode gerar vários bugs na sua aplicação ou no seu jogo. Obviamente, se você utilizar o while da forma errada, você também vai gerar vários bugs aí no seu jogo ou na sua aplicação. O while, quando utilizado de forma errada, galera, se você não faz, por exemplo, a verificação daqui, você vai ficar em um loop infinito aí que vai travar totalmente a sua aplicação ou o seu jogo e você só consegue sair forçando aí o fechamento da sua aplicação. Mas óbvio, isso depende aí do programador em si, né? Afinal de contas, o programador, um bom programador, no mínimo deve saber utilizar um while corretamente, beleza? Então, se você não sabe utilizar o while, recomendo que você veja o meu vídeo onde eu ensino a utilizar o while, tá? E é por isso que a gente deve evitar ao máximo a utilização do goTo. Aí você me pergunta, poxa Fred, mas por que você ensinou então esse comando? Galera, eu simplesmente ensinei o comando goTo porque eu acho que todo conhecimento é válido. E uma outra coisa que vale ressaltar, eu como programador já tive de assumir vários projetos como programador, tá? Porque o programador inicial, por algum motivo, teve que se ausentar do projeto, então eu tive que assumir o projeto como programador. Eu escolhi assumir o projeto como programador. E aí o que acontece? Lá no código eu encontrei vários comandos goTo nos scripts. Então, se eu não soubesse como que funcionava esse meu comando goTo, eu não saberia consertar aqueles códigos, eu não saberia substituir o comando goTo. Então, por isso que eu acho que é muito bom vocês saberem como que o goTo funciona. Caso você se depare aí com algum script utilizando o goTo, você sabe o que é preciso fazer para substituí-lo. Afinal de contas, você tem o conhecimento necessário sobre isso. Bom, pessoal, apesar de o comando goTo ser considerado aí uma má prática de programação, existe sim alguns casos em que a gente pode utilizar, em que o goTo pode ser bastante útil, como por exemplo, no switch case, na estrutura switch case. Como a gente tem uma estrutura switch case, por exemplo, quando você entra dentro de um case e aquele case é executado, a gente não consegue redirecionar daquele case para um outro case. Tá? Porque em C# não existe um fall true automático. O que seria um fall true automático? Seria exatamente isso, executar um case dentro do switch e após finalizar esse case, a execução desse case, redirecionar a execução para um outro case. Por algum motivo, se você quiser fazer isso no seu código, você não tem um fall true automático. Então, uma boa utilização aí seria o goTo, utilizar o comando goTo. Então, eu vou mostrar para vocês agora, como exemplo, como que isso funciona. Então, olha só, a gente não vai precisar desse ponto inicial. Eu vou aproveitar a nossa variável e também ela recebendo aqui o número randômico. Vou apagar isso tudo aqui, a gente não vai precisar. Como eu falei, a gente vai criar um switch. Se você não sabe utilizar um switch, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você aprender. Afinal de contas, o switch é uma estrutura aí muito importante para quem quer aprender a programar. Você deve saber como que funciona um switch. Então, olha só. Agora aqui o nosso switch vai analisar a nossa variável número aleatório. Então, vou criar alguns cases. Eu estou inventando esse exemplo agora, então vou procurar criar um exemplo mais simples possível para que vocês entendam, ok? Então, olha só, caso o nosso número aleatório receba, por exemplo, 1, deixa eu criar duas variáveis aqui. Vou criar x recebendo 10, vou criar y, não vou atribuir nenhum valor para a minha variável y. Então, o que vai acontecer caso 1? O meu x ele vai receber 20, meu y também vai receber 20. Tranquilo. A gente dá um break aqui para finalizar o nosso case. Agora eu vou criar um outro case. Case 5, por exemplo. Aí o que eu vou fazer aqui no meu case 5? X, por exemplo, recebe 30. Desse jeito aqui. Vou dar um break, tá? Não vou atribuir um y aqui. Agora, caso, por exemplo, 7, case 7. O que vai acontecer? Y recebe y vezes 3, por exemplo. Y vezes 3 não, x vezes 3. Y recebe x vezes 3. Eu vou dar um break aqui, tá? Beleza. Agora, como o nosso número aleatório ele pode ter
assumir valores aí de 0 até 10, né, por causa disso daqui. Então a gente pode ter vários casos. Para a gente não colocar tantos casos assim, eu vou finalizar tudo com default. Qualquer outro valor que não seja 1, 5 ou 7, ele vai cair dentro desse default aqui. Então eu vou mandar x receber 0 e y também receber 0. Um exemplo bem simples. Agora a gente dá um break para finalizar o nosso default. Beleza. Então vamos supor, olha só, que o meu número aleatório ele recebeu 5. Então ele vai cair dentro desse case aqui, o nosso x vai receber 30. Só que vamos supor que ao mesmo tempo que isso aconteça, eu quero que isso daqui também aconteça, mesmo o nosso case sendo 5. Porém, eu quero que caso o nosso número aleatório seja 7, apenas isso vai ocorrer, o case 5 não. Então, em outras palavras, caso o nosso número aleatório seja 5, eu quero que isso ocorra e isso ocorra. Caso seja 7, eu quero apenas que isso ocorra. Então, de qualquer forma, a gente tem que ter esse case 7 aqui. Eu poderia simplesmente fazer, por exemplo, colocar aqui y recebendo x vezes 3. Então, isso daqui iria ocorrer dentro do meu case 5. Ou simplesmente, eu posso finalizar o meu case aqui com um goTo, em vez de finalizar com um break. Todo o case, ele necessita finalizar com um break, ou a gente pode finalizá-lo com goTo. E aí a gente redireciona para o nosso case. Caso você analisar o nosso case ele é o quê? Ele é um ponto aqui ele funciona como um ponto para que a gente possa utilizar aí o nosso comando goTo redirecionando aí para um case específico. Então isso aqui é uma boa utilização do comando goTo e eu particularmente não condeno caso você utilize o goTo em um switch case, tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, olha só, goTo case set. Desse jeito. Então o que vai acontecer no nosso código, caso o número aleatório seja 5, x vai receber 30, agora ele vai redirecionar a execução para o nosso caso 7, e aí isso aqui vai ocorrer. Tranquilo, né? Bem simples, bem tranquilo, e aí ele vai finalizar, vai sair do nosso switch, e então aqui é um bom exemplo de quando nós podemos utilizar o nosso goTo. Aqui é um exemplo pequeno, então se fosse um exemplo grande, por exemplo, com vários cases ou um código maior, digamos assim, isso aqui seria muito útil. A gente acaba aí, nesse caso aqui a gente acabou economizando uma linha de código, mas a gente poderia ter isso aqui em outros cases, então você poderia economizar várias linhas de código utilizando o goTo. Beleza? Então, é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso aí, valeu, até a próxima, fui!